Polícia Federal concluiu as investigações sobre a cúpula política e militar que organizou a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Além de Bolsonaro, que seria o grande beneficiado com o golpe, 24 militares, alguns do alto comando das Forças Armadas, foram indiciados por diversos crimes. Entre eles, o de abolição do Estado Democrático de Direito. Numa palavra, um golpe de Estado para implantar uma ditadura civil-militar no Brasil. Os indiciados são acusados por 3 crimes que foram apontados pela Polícia Federal. Todos eles, é claro, previstos no Código Penal e em leis complementares. São eles: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena que varia de 4 a 8 anos de prisão, envolve tentativa de restringir ou impedir o funcionamento dos poderes constitucionais por meio de violência ou grave ameaça. Segundo crime, golpe de Estado com pena que varia de 4 a 12 anos de prisão. O golpe de Estado configura-se quando há tentativa ou quando há uma tentativa de depor o governo legitimamente constituído, como foi o caso. Inclusive, se sabe, planejaram o assassinato do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, assim como o do presidente do TSE, à época, o ministro Alexandre de Moraes. E terceiro, organização criminosa, com pena que varia de 3 a 8 anos de prisão. A organização criminosa relaciona-se à formação de associação com diversas divisão de tarefas para cometer crimes de alto impacto, como seria, de fato, a abolição do Estado Democrático de Direito. E só para esclarecer, todos os crimes incluem a possibilidade de punição, mesmo que a tentativa de golpe não tenha se concretizado. É claro, se o golpe tivesse sido concretizado, não haveria como punir os criminosos, pois estaríamos vivendo numa ditadura. A Polícia Federal identificou os núcleos, são 6 os núcleos golpistas. Vejamos, a investigação identificou uma estrutura organizada, dividida em 6 núcleos, cada um com funções específicas na trama do golpe. Núcleo 1 é o núcleo de desinformação e ataque ao sistema eleitoral, com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito. O núcleo agia na produção e divulgação de notícias falsas, as fake news, quanto à lisura das eleições, estimulando assim os seguidores a permanecerem em frente das instalações das Forças Armadas, como a gente acompanhou logo após o processo eleitoral. Isso criaria um ambiente propício de mobilização popular para justificar o golpe de Estado. Núcleo 2, o núcleo responsável por incitar militares a participar do golpe. Elegia alvos para ampliar os ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. Os ataques eram realizados a partir da difusão em múltiplos canais e vias de influenciadores em posição de autoridade perante a audiência militar, ou seja, aqueles youtubers e tantos outros que a gente acompanhou. O terceiro núcleo era o núcleo jurídico. Fazia assessoramento e elaboração de minutas de decreto com argumentos jurídicos e doutrinários que atendesse aos interesses dos golpistas. Esse grupo elaborou, por exemplo, a minuta de atos inconstitucionais, como a proposta encontrada na casa do policial Anderson Torres, ou seja, a minuta golpista que estava com Anderson Torres. O quarto núcleo era o núcleo de operações de apoio às ações golpistas e executava medida para manter as manifestações em frente aos quartéis militares que se formaram após o resultado das eleições de 2022, incluindo a mobilização logística e financiamento de militares das forças especiais, os chamados Kids Pretos, que estacionam-se em Brasília, na região ali de Goiânia, de Brasília. O quinto núcleo, o núcleo de inteligência paralela. Este núcleo coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe propriamente dito e monitorava o deslocamento e localização dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como o Alexandre de Moraes, do presidente eleito, ou recém-eleito naquela época, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu vice, Geraldo Alckmin. O sexto núcleo, o núcleo de oficiais com influência e apoio a outros núcleos. Esse núcleo agia com o objetivo de operacionalizar medidas coercitivas para anular os adversários do golpe. Inclusive,
com o uso de violência. Foi esse grupo, por exemplo, que previu o assassinato e a captura de Lula, de Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes e de quem mais, evidentemente, apoiasse as decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja, o indiciamento pela Polícia Federal é apenas um dos passos do longo processo entre o início da investigação e a condenação dos culpados. Entenda o que acontece a partir de agora e quais os órgãos do Judiciário têm cada função, a função de cada um, da PGR e do Judiciário. Primeiro, as conclusões da Polícia Federal foram enviadas ao relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Nos próximos dias, o ministro Alexandre de Moraes vai enviar o material, toda a investigação, para a Procuradoria-Geral da República, para o PGR. A PGR vai analisar o material para cada indiciado. A Procuradoria pode apresentar uma denúncia, recomendar o arquivamento do caso ou pedir mais investigações à Polícia Federal. No quarto passo, as denúncias e os pedidos de arquivamento são enviados ao Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por julgar o caso. O tribunal pode, inclusive, rejeitar as conclusões da Procuradoria-Geral da República e devolver o caso ao órgão para uma reanálise. Se o STF acatar a denúncia, os citados passam à condição de réus e, por fim, em julgamento, são declarados culpados ou inocentes. Essa é a parte do chamado devido processo legal. Todos serão ouvidos, seus advogados, e fazem a defesa, mas aí é o processo de julgamento, é o quinto passo. A partir daí, os culpados serão presos e os inocentes, se houver nesse caso, serão, evidentemente, inocentados. Mas vamos conhecer cada um dos 37 golpistas que foram acusados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes que a gente relacionou aqui. Encabeça a lista dos acusados Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, ex-capitão do Exército, que agora é investigado por suposta participação em articulações que visavam impedir a posse do presidente Lula, incluindo a disseminação de notícias falsas, das fake news, as informações falsas sobre o sistema eleitoral e incentivo a movimentos antidemocráticos, como as manifestações em frente aos quartéis do Exército, que ocorreu em praticamente todo o país. Ailton Gomes Moraes Barros, capitão reformado do Exército, é acusado de intermediar a inserção ilegal de dados em cartões de vacina contra a Covid-19. Além disso, teria participado de reuniões que discutiam a estratégia para desestabilizar o governo eleito, o governo do presidente Lula. Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, um coronel do Exército. Ele é apontado como um dos autores da carta ao comando do Exército de oficiais superiores da ativa. Documento de teor golpista que buscava incitar a alta cúpula militar a intervir no processo democrático, ou seja, a participar do golpe, a dar o golpe propriamente dito. O outro é o Alexandre Ramage, é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo de Bolsonaro. Ramage é delegado da Polícia Federal, como disse. Ele é investigado por supostamente ter utilizado sua posição para facilitar ações que visavam desestabilizar o governo eleito, incluindo a disseminação de informações falsas, de fake news, sobre o sistema eleitoral. Almir Garnier Santos, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha, é suspeito de participar de reuniões e articulações que tinham como objetivo questionar a legitimidade das eleições e promover ações contrárias à ordem democrática, ou seja, era um dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023. Amaury Feres Saad, advogado citado na CPI dos atos golpistas como mentor intelectual da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres. E ele, o Saad, é acusado de elaborar documentos que propunham medidas inconstitucionais para reverter o resultado das eleições. Foi ele um dos responsáveis pela elaboração da minuta golpista que foi encontrada com Anderson Torres. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi encontrado em sua posse uma minuta que sugeria a decretação do estado de defesa para intervir no resultado eleitoral. Ele é apontado como um dos principais articuladores das ações que visavam impedir a posse do presidente Lula e efetivar o golpe de Estado. Anderson Lima de Moura,
coronel do Exército, coautor da carta ao comandante do Exército e oficiais superiores à ativa do Exército Brasileiro. O documento buscava pressionar a cúpula militar a intervir no processo democrático, ou seja, participar efetivamente do golpe, alegando supostas irregularidades eleitorais. Aquele velho discurso de Bolsonaro de que as urnas eletrônicas era possível ser fraudadas e tudo mais. A gente já conhece. O outro envolvido, Ângelo Martins de Nicole. Ângelo Martins é major da reserva do Exército Brasileiro e ocupou cargo de direção do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello. É investigado por possível participação em esquema que buscava minar a confiança do sistema eleitoral e promover narrativas golpistas, como foi o que a gente acompanhou durante todo o governo de Jair Bolsonaro. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da reserva do Exército, é suspeito de ter participado de reuniões e articulações que visavam questionar a legitimidade das eleições e promover ações contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito. Na verdade, não pode dizer que Augusto Heleno, seja apenas suspeito. A gente acompanhou e viu o quanto ele se colocou em criação de fake news ou divulgação de fake news contra as urnas eletrônicas, contra o resultado da eleição. O outro indiciado, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, acusado de integrar o núcleo responsável por incitar militares a aderirem a uma estratégia de intervenção militar para impedir a posse do presidente Lula. Participou efetivamente de reuniões e elaborou documentos com teor golpista. Carlos César Moretson Rocha é um engenheiro contratado pelo PL para questionar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas durante a eleição de 2022. É acusado também de disseminar informações falsas com o objetivo de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Carlos Giovanni Della Vete Passini, coronel do Exército, suspeito de ter participado da confecção da carta ao comandante do Exército e de oficiais superiores da ativa. Aquele documento para forçar a participação das Forças Armadas no golpe. Este documento buscava incitar a alta cúpula militar a intervir no processo democrático, ou seja, a executar o golpe de Estado. Clebson Ney Magalhães, coronel da reserva do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres, é investigado por possível participação em articulações que visavam desestabilizar o governo eleito e promover ações contrárias à ordem democrática. Onde vocês estão ouvindo aí, contrária à ordem democrática, é o golpe de Estado. O outro golpista, Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro. Ele é suspeito de participar de reuniões e articulações que tinham como objetivo questionar a legitimidade das eleições e promover ações contrárias à ordem democrática. Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército, supostamente envolvido na elaboração de cartas de teor golpista que buscavam incitar a alta cúpula militar a dar o golpe de Estado, a intervir no processo democrático. Fernando Sirimed, um empresário argentino no YouTube que realiza transmissões ao vivo questionando a segurança das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. É acusado de disseminar informações falsas, de fake news, com o objetivo de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. É um desses da extrema-direita argentina que presta apoio aqui, que se prestou apoio aqui aos extremistas de direita bolsonaristas. Felipe Garcia Martins, ou Felipe Martins, que foi assessor da Presidência da República durante o governo de Bolsonaro e participou de reuniões que trataram da elaboração da minuta de golpe e é acusado de disseminar fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, apontado como um dos responsáveis pelo monitoramento clandestino de opositores políticos, coletando informações de forma ilegal para favorecer as ações golpistas. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel e ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia, desmaiou quando a PF bateu à sua porta. Esses caras têm isso, né? Sempre dão uma fraquejadazinha quando a polícia bate a porta. Ele é investigado por possível participação em operações que visavam desestabilizar o governo eleito. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, identificado em trocas de mensagem com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o Mauro Barbosa Cid, discutindo estratégias que poderiam ser interpretadas como tentativa de golpe de Estado, né?
a desestabilização do processo democrático. José Eduardo de Oliveira e Silva, padre que apareceu por ali. Ele é padre da Diocese de Osasco e também é suspeito de utilizar sua posição para disseminar fake news e narrativas golpistas e incitar os seus fiéis a questionarem a legitimidade das eleições. Eu acho que está faltando aqui, além do padre, uma série de pastores, né? Vocês não acham isso? Laércio Vergílio, general da reserva, é investigado por envolvimento em articulações que promoviam ações contrárias à ordem democrática. Segundo as investigações, ele participou de discussões que buscavam apoio das Forças Armadas para uma possível intervenção militar após as eleições de 2022. Marcelo Bormevé, policial federal, acusado de integrar o esquema conhecido como ABIN Paralela, uma estrutura clandestina que teria realizado espionagem ilegal contra opositores políticos, e ele é apontado como peça-chave no monitoramento de adversários do governo. Marcelo Costa Câmara, também coronel do Exército, da Reserva. Ele é ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações apontam que ele teve papel ativo na disseminação de narrativas golpistas e participou de articulações que visavam reverter os resultados das eleições de 2022. Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e general da Reserva, é suspeito de fazer parte de um grupo que planejou o assassinato de líderes como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Considerado um homem de confiança de Bolsonaro, estaria profundamente envolvido nas discussões mais extremas do suposto plano golpista. Tanto é que aparece aí como um dos mentores do que seria a prisão e assassinato de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes. Bom, não podia faltar ele. Mauro Cid, o tenente-coronel do Exército, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. O Cid é apontado como uma figura central na articulação de estratégias para deslegitimar o sistema eleitoral. Segundo as investigações, Mauro Cid trocou mensagens com militares e civis sobre possíveis intervenções militares e colaborou ativamente na organização dos atos antidemocráticos. Nilton Diniz Rodrigues, general do Exército, suspeito de envolvimento na elaboração de planos que buscavam impedir a posse do presidente Lula. Ele é citado em mensagens trocadas entre militares sobre a viabilidade de uma intervenção militar para impedir a posse de Lula e, evidentemente, consolidar o fim do Estado Democrático de Direito. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Este é empresário e neto do ex-ditador, o ex-presidente João Figueiredo. Ele é investigado por financiar as ações que desestabilizariam o processo eleitoral. As apurações indicam que ele teve papel importante no suporte logístico e na difusão de narrativas falsas e de fake news para justificar o golpe de Estado. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, é general da Reserva e ex-comandante do Exército durante o governo de Bolsonaro. Ele é suspeito de participar de reuniões que discutiam a possibilidade de intervenção militar para reverter o resultado das eleições. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e integrante do grupo conhecido como Kids Pretos. Ele é acusado de envolvimento em operações psicológicas e na disseminação de desinformação para desestabilizar a transição de poder de Bolsonaro para o presidente Lula. Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército, é investigado por participação em articulações golpistas, incluindo o apoio a atos que questionavam a legitimidade do resultado eleitoral de 2022. Sérgio Ricardo Cavalieri de Menezes, tenente-coronel do Exército, que fazia parte do chamado Núcleo de Desinformação. Ele é acusado de integrar estratégias para atacar o sistema eleitoral, promovendo dúvidas sobre a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Técio Arnaud Tomás, ex-assessor de Bolsonaro e um dos principais homens do gabinete do ódio, é apontado como responsável por organizar e disseminar campanhas de desinformação em massa que minavam a confiança nas urnas eletrônicas e assim em todo o processo eleitoral de 2022. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido de Jair Bolsonaro, pelo qual Jair disputou as eleições de 2022. Costa Neto é acusado de apoiar e financiar questionamentos à integridade das urnas eletrônicas.
Seu papel foi considerado central na propagação de dúvidas sobre o sistema eleitoral. Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro em 2022. O Walter Souza Braga Neto agora é general da reserva. Ele é investigado por suposto apoio às articulações golpistas e participação em reuniões que buscavam o apoio de outros militares para contestar o resultado das eleições e efetivar o golpe de Estado. Vladimir Matos Soares, policial federal que atuava na segurança do hotel onde o presidente Lula se hospedou durante a transição. Ele é acusado de integrar um grupo que discutiu o planejamento de assassinatos de líderes como Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E veja, ele foi um dos indicados à segurança de Lula no hotel durante aquele período de transição que Lula esteve em Brasília. Ele passava as informações para os seus comparsas, caso tivesse sido executado aquilo que planejaram, que era o assassinato de Lula, de Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.